Muito feliz, ainda mais sabendo que eu estou encontrando vocês no meio de um feriado. Vocês podiam estar entre amigos, com família, mas estamos fazendo algo mais importante do que a diversão. Nós temos um dever de construir a porra do nosso país. Nós temos o dever de tomar posse e ficar de fato dono daquilo que é nosso. Digo isso como uma pessoa que está rodando o Brasil de maneira muito humilde. Estou rolando de carro, estou vendo histórias, estou pegando doenças adquiridas através da bebida da água local. Vocês não sabem como foi muito sofrível rodar pelo Maranhão e pegar as doenças gastrointestinais comuns quando você anda em lugares sem saneamento básico, tá? A gente aprende que essa história de saneamento básico, ela é muito complicada. Você se infecta rapidamente. E foi sendo, ao longo dessa jornada toda, desde que a gente começou com 01, 02, 06 nas pesquisas, foi sendo um susto e ao mesmo tempo um privilégio. Porque hoje, conforme a gente avança nas pesquisas, conforme a gente descobre que junto à geração Z, a tal da geração 16 a 24, que as pesquisas captam, a gente é o partido favorito da nova geração e que em todos os lugares que eu vou do Brasil, a gente de fato mobiliza essa nova geração. Isso é uma questão que muda tudo na nossa cabeça, porque passa a ser um projeto sobre quando, não mais e se vai acontecer. Nós vamos chegar ao poder e nós vamos trabalhar para chegar ao poder já na eleição de 2026. Nós temos que ser ambiciosos, não porque nossos sonhos são grandes, mas porque os problemas prementes são gigantescos já. Eu rodei aqui, já, como vocês sabem, quem aqui vem acompanhando minha pré-campanha, levanta a mão. Vendo vídeos e tal, muito bom. Bom, a maioria aqui. Quem não tá acompanhando, tá meio que descobrindo, ou foi trazido aqui pelo filho, irmão, namorado, levanta a mão. Alguns. Muito bom, ele foi, seu namorado te trouxe? Meu amigo me trouxe. Seu amigo? Ótimo. Foi uma piada, tá? Mas tudo bem. Foi uma boa piada. Não, foi não. Ok, foi uma piada ruim, mas... Quem tá vendo, tá acompanhando, nós percebemos através dos vídeos que nós vamos fazendo, da discussão que a gente tem com as pessoas, os problemas locais e as prioridades locais. E entender a alma de cada um. Eu entendi a alma do povo do Ceará, os problemas do Ceará, os problemas do Rio Grande do Norte, as diferenciações que a gente precisa fazer. Quando a gente fala muito sobre o Nordeste, né? Tô falando aqui em Santa Catarina porque existe quase na cabeça das pessoas quando entendem o debate público uma oposição clara entre Santa Catarina e Nordeste, certo? Existem essas discussões, isso está presente no debate público. E quando fala assim Nordeste, as pessoas falam assim, o Nordeste como um todo. O Maranhão é profundamente diferente do Ceará. E assim, as diferenças são tão grandes, que nem dá pra dizer que o Maranhão pertence ao Nordeste. Dá pra dizer que é mais próximo do Pará do que do Ceará, por exemplo. Mas por que eu digo isso? Porque quando a gente olha vocês e os problemas de vocês diante da federação, existe uma questão muito diferente da deles. Seja do cearense, seja do maranhense, seja do carioca. Vocês aqui em Santa Catarina, esse é o eixo da discussão da viagem toda que nós vamos fazer aqui. Vocês não são reconhecidos como brasileiros. O Estado brasileiro só descobre vocês na hora de cobrar imposto de vocês. O Estado brasileiro gosta disso. O Estado brasileiro também gosta de mandar seus funcionários públicos, necessariamente seus super salários, para as praias da região aqui de Santa Catarina, do litoral, para vir curtir uma festa. Ele coleta teu imposto, ele vem festar por aqui, ou seja no carnaval, seja no Réveillon, e depois ele te trata como um cidadão de segunda categoria, que tem como função social trabalhar e calar a boca. Vocês não foram retratados na abertura da Copa do Mundo, alguém se lembra? Vocês também não foram retratados, percebam, na abertura das Olimpíadas. As novelas nunca vão retratar vocês. Vocês são um burro de carga. Vocês são um bicho que tem que trabalhar, volta a colocar, e calar a boca. E toda vez que vocês tiverem uma opinião, vocês serão taxados de supremacistas, de racistas, certo? E de tudo que é pior. Vocês são tratados como... Vocês são os nazistas lá. Paga a conta aí, o nazista. E fica quieto. Esse é o quinhão que cabe a vocês. A federação quer isso de vocês. Não há um reconhecimento, seja um reconhecimento cultural simbólico, ou seja um reconhecimento em termos de infraestrutura, investimento nas estradas de vocês, por parte do Estado brasileiro. Há um silêncio sobre o sucesso catarinense. É um sucesso que aconteceu através do trabalho dos seus pais e avós, muitos deles imigrantes, que vieram para cá e se construíram a despeito do Estado, a despeito da perseguição que o Getúlio Vargas fez contra eles. E eu sei, quem conhece, quem é filho de imigrante italiano e alemão, e mesmo japonês, que em São Paulo aconteceu isso, sabe muito. E vocês, sem que os outros percebessem muito, tocaram a sua vida, geraram sua emancipação, recebem agora migrantes e imigrantes, e ainda assim, quando resolvem levantar o dedo, eu tenho uma opinião para dar.
Cala a boca, Catarina. Cala a boca, seu catarinense. Isso não pode mais ser aceito. Isso não pode ser aceito. Sim, esse caso é o tipo, vocês, se vem um cara de fora que vem arrumar um emprego aqui, vocês têm que, e se discordar, você tem que calar a boca, senão você vai tomar um processo. Onde nós vamos chegar nisso? O modelo federativo brasileiro, e eu precisava rodar o Brasil todo e vou continuar rodando. Eu vou passar por aqui, e aí eu vou para o Espírito Santo, do Espírito Santo eu vou para Goiás, de Goiás eu vou para Amapá, do Amapá eu vou para Pará. Me está me ensinando muito sobre o verdadeiro problema concreto na alma do Brasil. O Brasil é uma federação fictícia, o Brasil é uma federação que não funciona. O dinheiro que é extraído de vocês aqui, quando é mandado para os prefeitos do Maranhão administrarem, ele é absolutamente roubado. E quando ele não é roubado, ele é usado da maneira mais porca possível. E não há nenhum sistema de incentivo para que esse dinheiro tenha um uso melhor. Um prefeito não vai ser mais bem votado se ele entregar saúde, porque ele pode só comprar o voto da população local. Um governador, seja no Piauí, seja no Amapá, seja no Pará, ele não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica do Estado para não depender tanto dos recursos que são coletados em estados como o de vocês, simplesmente porque ele pode comprar os seus eleitores, ele pode executar emendas, ele pode tocar uma operação gigantesca de Caixa 2. Eu descobri que estados brasileiros inteiros são operações inteiras de Caixa 2. Municípios inteiros não têm razão de existir. E o problema é que essa conta começou a chegar e vocês todos estão percebendo que ela começou a chegar. Os impostos que vocês estão pagando estão aumentando e vão continuar a aumentar. Os juros bancários que sustentam o Estado perdulário vai continuar alto e não há expectativa de queda, muito pelo contrário. Se não passar as reformas que a gente está falando que vai fazer, da PEC daquele deputado japonês lá de São Paulo, que foi o único que teve coragem de entrar com a PEC mais impopular de todas, mas entrou, se não passar isso, o Brasil quebra. E aí ou é inflação ou é juros, você escolhe o seu dinheiro perde valor. E por que vocês estão começando a perceber isso? Porque o modelo está ruindo. O modelo de país baseado em extrair dinheiro de quem trabalha e jogar para uma classe política parasitária que administra os lugares menos produtivos não vai dar certo. E ou nós resolvemos ele, e resolver ele só tem um caminho, que é fazer toda a federação gerar resultado, que é eliminar a classe política parasitária, que é eliminar o judiciário parasitário, ou a federação vai acabar. Eu estou falando sério. As pessoas cada vez menos percebem sentido na ideia de Brasil. E eu defendo a ideia de Brasil. O lugar, inclusive, de todos os estados que eu mais rodei, que eu mais vi bandeira do Brasil na frente das casas, foi aqui. O lugar que os outros dizem que é separatista. Não, os caras são separatistas. É o lugar que mais tem bandeira do Brasil. É o lugar que, errando ou acertando, eu sei que teve muita gente que errou, tentou articular uma ideia de patriotismo. Aqui. E percebam que mesmo com essa construção, vocês ainda não são ouvidos. Mesmo vocês falando, não, eu quero um Brasil que faça sentido, um Brasil do trabalho. Não são ouvidos. Nós precisamos, e esse é o projeto, construir a ideia de um Brasil de vocação imperial. E o Brasil de vocação imperial tem que ter um território grande, tem que ter uma população grande. Mas que seja como um todo um Brasil trabalhador, que seja como um todo um Brasil que arrecada o próprio dinheiro no próprio município, no próprio estado e gaste lá. Que seja um Brasil autônomo e não um Brasil que trate parte da sua população como burro de carga e outra parte da população tratada como animais, que você compra o voto dela de 2 em 2 anos. É isso o que a federação... Essa é a maior lição de todas que eu estou tendo rodando o Brasil. E isso é desesperador. Porque de todas as opções políticas para a eleição de 26, todo mundo sabe falar. Tirando o Lula, que não está falando nada, ele fala de pé de meia. Não, o Xandão é um problema, e óbvio que o Xandão é um baita problema, e óbvio que a gente vai ter que botar o judiciário dentro da caixinha dele de volta. Mas o problema brasileiro, o problema na alma do Brasil, o problema que foi gestado ao longo das últimas décadas, o problema que está deixando vocês mais pobres, o problema que ameaça tornar o modo de vida de vocês um modo de vida obsoleto, superado, porque talvez as cidades de vocês se pareçam cada vez mais com as cidades de São Paulo, que foram sendo corroídas porque São Paulo estava no meio do caminho. Vocês poderão ver o modo de vida de vocês corroído. Isso começou a bater na porta de vocês. A escolha dos pais de vocês, que eu estou vendo pessoas mais novas aqui, mais novas que eu na idade. A escolha dos pais de vocês, a escolha desesperada deles, foi optar pelo Bolsonaro. E aqui eu vou começar a falar de maneira generosa. Eu votei no PSDB quando era mais jovem. Na primeira eleição para presidente que eu votei, eu tive que votar na múmia do José Serra. Mas eu votei com gosto naquela múmia. Não, a melhor múmia que eu tinha era o PSDB contra o PT.
Depois votei no Alckmin, depois votei no Serra de novo, depois votei no Aécio. As pessoas tiveram esperança até no PSDB. Quando o Bolsonaro apareceu, ele pegou, segurou uma bandeira do Brasil e disse: vamos acabar com esses vagabundos aí, tá ok? O que a galera começou a imaginar? Em cada lugar o vagabundo significava uma coisa. Para alguns vagabundos eram os políticos, para outros vagabundos era assaltante, para outros era o judiciário, para outros era o professor de esquerda da faculdade, cada um imaginava o seu vagabundo. No fundo, vagabundo algum foi pego. Mas a geração dos teus pais comprou aquela luta, porque ela começou a perceber algo que eu estou falando aqui com vocês, que o modelo de Brasil começou a ruir. As pessoas foram às ruas em 2013 ver isso. As pessoas começaram a sentir um mal-estar. Quando a gente derrubou a Dilma, o mal-estar estava aumentando. E o mal-estar não está diminuindo. Então, por mais que os seus pais erraram e optaram por um líder fraco, e o Bolsonaro é um líder fraco por excelência, os seus pais estavam tentando enfrentar a luta que tinha com as armas que eles tinham à disposição. Veja, volta a colocar, eu votei no PSDB em 2002. Eu queria ajudar o Serra em 2010 a ganhar lá da Dilma. Todo mundo tem suas tentativas desesperadas. Só que vocês são outra geração. Vocês são a geração que percebeu que a geração dos teus pais foi em grande medida enganada por uns dinheiristas do bolsonarismo, por uns caras que querem vida boa, casa boa, quer comprar carrão, quer andar de avião, quer andar de helicóptero, sendo funcionário público. Que é isso que é o bolsonarismo? Eles são políticos que querem ter vida de grande empresário, querem encher o rabo de dinheiro, querem estar no mandato de deputado estadual, como era o meu oponente Flávio, fazendo rachadinha, que é se apropriando do salário dos próprios funcionários, 90%, 80%, 70% dos salários dos funcionários para comprar casão, compraram mais de 50 imóveis. E aí mandaram o Carluxo aqui para Santa Catarina para representar vocês, e muita gente vai votar. Para Bahia, para tirar senador do PT da Bahia, não foi. Para Amapá, não foi. Ele vem para cá. Porque eles ainda acham que é fácil enganar os pais de vocês. A questão nossa é, os seus pais não estavam errados em querer lutar. Eles só tinham um líder errado. E ao longo da história humana, muitas lutas corretas foram destruídas por líderes errados. Quando a gente montou o nosso partido, a gente falava... Alguém aqui acompanha as minhas lives? Levanta a mão. Já viram falar que a questão da liderança e da troca geracional? Nós temos que formar uma elite. O que significa formar uma elite? Não, isso aqui não é um curso do Pablo Marçal. Eu não quero fazer todo mundo ficar com mindset milionário e porque ser elite é ser rico. Não. Um jornalista que trabalha na Folha de São Paulo é mais elite do que o velho Galvão. Vocês entendem isso? Um jornalista ou um professor universitário na UFSC tem mais influência no pensamento brasileiro do que o velho Davan, por mais rico que o velho Davan seja. Ser elite significa estar nas posições que formam o imaginário, que decidem como as leis são feitas, como as pessoas pensam as coisas. Ser elite significa estar no topo, de onde irradiam as ideias, os comportamentos, as normas, os tabus. Vocês entenderam isso? Melhores. Então, exato. E quando você tem os melhores ocupando a elite, nós temos uma aristocracia. Então, quando nós formamos um partido político, era muito mais do que apenas um instrumento para nós chegarmos ao poder elegendo as pessoas certas. Era formar as pessoas certas, dar meio de ação não só políticos, mas em todos os outros campos, para formar juízes, professores, empresários, gente que pensa além das lideranças políticas. E a gente se colocou no jogo, o nome disso, Partido Missão. E criamos todo um ecossistema muito mais complexo do que tudo que nossos adversários estão fazendo. E fomos crescendo sem que eles percebessem, que é o pior tipo de problema. Quando você cresce sem um adversário seu perceber, seu adversário quando vê a tua sombra fala, meu Deus, de onde veio? De onde veio esse ataque? Que é a forma como eles estão lidando conosco agora. Quem tem acesso ao tracking da Atlas sabe, e o tracking da Atlas é aquela pesquisa que bancos recebem diariamente, partidos recebem diariamente. Eu não apareço no tracking, não estou falando da pesquisa, no tracking da Atlas, ultimamente com menos de 6%. É de 6 a 8, quase 9% no tracking da Atlas. E o número que a gente tem entre os mais jovens, extremamente alto e começando a subir já para a geração millennial. É uma subida geracional. E os adversários sabem, e eles não entendem. Eles não entendem o discurso e aí tentam imitar. E sempre tentam imitar a parte mais fácil. Ah, esse cara aí tá falando que é pra matar bandido. Eu vou matar bandido também. Não, o cara tá falando aí que agora o Nordeste é a solução. O Nordeste é a solução. Agora, ninguém quer imitar o discurso que nós falamos sobre a reforma administrativa que torna inelegível o prefeito que não cumpre meta, porque eles são dos partidos dos prefeitos que compram voto e não cumprem meta. Eles não vão imitar isso. Eles não vão nunca imitar a coragem de fazer uma reforma profunda no Estado brasileiro
brasileiro, que essa é a verdadeira guerra civil do Brasil. Essa é a verdadeira guerra que a gente tem que travar. É a guerra contra as falsas elites que administram essa montoeira de cidade ao redor do Brasil. É a guerra contra os pilantras do Centrão, contra aqueles comedores de prostituta que recebem o dinheiro de emenda, desviam, enganam as pessoas, enriquecem e casam com prostitutas e compram carros e vivem uma vida que eles não têm o direito de viver. Tudo com o seu dinheiro. É um tipo de ladrão mais assintoso do que aquele corrupto óbvio. Porque ele está aí aos milhares. E aí eu volto a colocar, girando o ciclo de novo para vocês. A posição de vocês é a mais incômoda de todas. Porque o catarinense, ele não é sequer reconhecido como parte do Brasil, ele não está no imaginário do Brasil, ele paga muito a conta do Brasil, e na hora de tentar lutar, ele elege os caras do Centrão que validam os caras que estão roubando o dinheiro dele via impostos. Então ele está preso num ciclo. O ciclo de vocês é um ciclo desesperador. É um ciclo desesperador. Vocês são administrados pelo Centrão aqui no estado. Sejamos honestos. O Jorginho, agora ele é de direita. Ele teve com a Dilma anteriormente. É um cara do Centrão, que agora, eu sou conservador, não sei o quê. A pauta, eu vou ter que rodar aqui o estado, vou dar muitas entrevistas, a pauta, para muita gente aqui em Santa Catarina é, não, e o STF? Meu amigo, óbvio que o STF é um problemaço que a gente vai ter que peitar. Primeiro que o Flávio, que é o nome desse caso, nunca vai peitar, porque o Flávio depende até o resto da vida dele do Gilmar Mendes. E eles são aliados do STF, como sempre foram, e fingem brigar com o STF. Mas dito isso, todos os outros problemas, como as estradas de vocês que não andam porque vocês dependem de repasse federal, um estado pujante que não tem ele próprio como estado dinheiro para fazer as próprias rodovias. Dependem, tal qual o Maranhão, tal qual o Piauí, do governo federal fazer isso. Esse estado definitivamente tem que despertar para os seus próprios problemas e entrar na briga do Brasil com seus senadores, não mais falando apenas em como eles vão defender o Bolsonaro, com seus deputados não só se colocando como soldados da família Bolsonaro, mas soldados de Santa Catarina, representando o povo que trabalha daqui e o povo que trabalha de todo o resto do Brasil. Porque se tem uma coisa que vocês são, é um povo que deu certo na base do trampo, na base do trabalho. E isso pode inspirar pessoas de todos os outros lugares do Brasil. Eu tive uma das regiões mais produtivas ali do Maranhão, a região de Balsas, região do Sul, que é o Monte Gaúcho e catarinense. Vocês colonizaram, junto com a gauchada, boa parte do Centro-Oeste. Vocês são povo trabalhador e esse tem que ser o espírito. Vocês têm que lutar, e eu tô aqui como um soldado desta causa. Que esta é a causa que tem que pegar e levantar as pessoas ao redor do Brasil. O Brasil que trabalha e produz tem que se levantar, olhar para todos os filhos da puta que vivem como sanguessugas, os desviadores de emenda, os canalhas do Centrão, os privilegiados do judiciário. É se levantar e falar, agora a gente vai jogar o jogo, agora eu vou pro pau. E ir pro pau significa fazer o seu dinheiro ser respeitado. Quem paga a banda escolhe a música, não se esqueçam disso. Fazer os estados que estão hoje arrecadando pouco e vivendo do dinheiro de vocês terem líderes que se comprometam com conseguir bater metas e atingir resultados. Que hoje isso não acontece. A função hoje, a função primária do governador do Maranhão, essencialmente é chegar com pires no governo federal e falar, me dê papai, me dá dinheiro. Mesma coisa do Amapá, mesma coisa dos outros lugares. E aí os seus representantes aparecem lá e falam, soltem o mito. Tá desproporcional, galera. De um lado o cara tá indo pegar dinheiro e do outro você falou, tá, mas eu amo o Bolsonaro. Meu amigo, o jogo não é esse. Vocês têm que se reorientar no jogo. E eu trago aqui um instrumento para essa reorientação. Eu podia vir aqui e falar com vocês da guerra contra o crime organizado. Mas o maior problema de vocês não é o crime organizado, ainda. Eu poderia falar para vocês o que nós vamos fazer em matéria econômica. Mas o problema econômico não é o maior problema de vocês, ainda. Eu vim aqui falar com vocês de pacto federativo e do papel de Santa Catarina nesse jogo, porque este é o seu maior problema. Só que ele é um problema silencioso, que demanda um raciocínio um pouco mais complexo. Só que se vocês entenderem que é esse o seu raciocínio, vocês podem fazer uma revolução. E eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para armar vocês para a revolução. Eu montei um partido, eu tenho as pessoas, eu tenho uma instituição, eu tenho as ideias, eu tenho a coragem de rodar o Brasil falando isso. Eu vou pro povo do Maranhão e falo, galera, estão roubando vocês aqui, são os seus políticos, esse dinheiro veio do governo federal, veio dos outros estados, não sei já quem viu os vídeos, eu sempre dou o exemplo, o dinheiro do político que tá te roubando, não é que ele veio do governo federal, ele não veio do bosta do Lula, o bosta do Lula não pagou porra nenhuma, esse dinheiro, ele veio de São Paulo, Santa Catarina, ele veio do Paraná, ele veio de Goiás. Tiraram o dinheiro de outras pessoas para um vagabundo desviar a emenda aqui. E isso não pode ser perdoado. Porque foi um sacrifício feito, foi um suor de outras pessoas, foi retirada para um vagabundo
enfiar o dinheiro no bolso, roubar, desviar, aí compra o Tribunal de Contas, como acontece em muitos estados, compra um judiciário local. Quem não viu as conversas estranhas do Alcolumbre, presidente do Senado, com o Tribunal de Justiça do Amapá? Todo mundo comprado e mancomunado. E o ódio tem que fluir nas veias de vocês. Que esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o verdadeiro inimigo. Ah, mas a esquerda é parte disso. Mas ela é menor do que isso. As leis penais no Brasil e a alteração do pacto não passam por culpa da esquerda? Também por culpa da esquerda. Mas esses caras são os maiores beneficiários. E mais, alterar a dinâmica que destrói esses caras torna a esquerda ainda menor. Porque a esquerda é um parceiro parasitário desses caras perfeito. Não à toa as maiores oligarquias do Brasil de esquerda são no fundo oriundas disso. É só pegar o Sarney, é só pegar o família do Dino, e talvez um exemplo mais claro de todos que é o João Campos, que é uma família escravocrata, lá de Pernambuco, que se tornou progressista. Eles são escravocratas e progressistas, e se vocês aqui descontarem, ah não, vocês são nazistas, vocês não podem reclamar. Ele pode ter escravos, a família dele pode ter fazendas oriundas daquele período, mas vocês reclamarem, vocês são nazistas. Se isso aqui não fizer a raiva fluir dentro de vocês, e vocês redirecionarem essa raiva para uma ação política certa, vocês vão ficar permanecendo nessa seguinte posição: trabalhando muito, ralando, vão comprar uma casinha, talvez comprem um carro novo, não vão ser representados em nada, não vão decidir nada no Brasil, se reclamar serão nazistas, e aí vão ver aos poucos e lentamente o mesmo governo federal que te rouba, alterando o modo de vida de vocês, alterando a dinâmica de vocês, vendo as suas cidades se alterarem, vendo os moradores de rua aumentarem, a qualidade de vida caindo, até que viver aqui vira uma merda e eles finalmente vão falar: viu? Esses caras também são brasileiros. E aí o ciclo está encerrado. Assim eu encerro minha abertura aqui. Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortes política e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema.